Olá, bem-vindo ao Fix Somos. Nesse vídeo eu vou falar sobre um livro que eu li recentemente chamado A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, que o autor fala sobre padrões em narrativas e em personagens, baseado em estudos dos predecessores dele, como ele mesmo diz em uma passagem do livro. Neste livro, descrevi o conjunto de conceitos conhecido como Jornada do Herói, extraídos da psicologia profunda de Carl G. Jung e dos estudos míticos de Joseph Campbell. O Vogler, o escritor desse livro, ele é analista de roteiros da Disney. Ele sempre gostou, desde criança, de ler contos de fadas e mitos. Quando ele cresceu, ele começou a trabalhar com análise de roteiro em Hollywood. E ele começou a ver um padrão que se repetia nessas histórias. E aí, quando ele entrou em contato pela primeira vez com uma obra do Joseph Campbell chamada O Herói de Mil Faces, na qual ele fala sobre a jornada do herói, o Christopher Vogler pensou, isso é o que eu estava procurando. A jornada do herói é o padrão que ele sempre via nas coisas. Ele leu O Herói de Mil Faces e fez como se fosse um ensaio desse livro chamado A Jornada do Escritor, que é o que eu li. E ele faz assim, ele dá uns 12 passos para a jornada do herói, que na verdade o Joseph Campbell tinha feito isso, e ele pega os passos do Joseph Campbell e faz um remake, uma coisa mais contemporânea. Esse livro, A Jornada do Escritor, ele é dividido assim. Primeiro, tem um prólogo em que o Christopher Vogler fala um pouco sobre a vida dele, sobre o Joseph Campbell. Depois, ele começa a falar sobre a jornada do herói, mas ele fala um resumo. Depois ele vem e fala sobre os arquétipos, ou seja, os padrões de personagens que se pode encontrar nas narrativas. Depois ele aprofunda mais sobre cada passo da jornada do herói, cada um dos 12 passos. E depois ele faz uma análise da jornada do herói em obras como Titanic e Pulp Fiction. Nesse vídeo eu vou falar sobre esses 12 passos da jornada do herói e no próximo sobre os padrões de personagem que ele chama de arquétipos. Então tá, os 12 passos da jornada do herói. O primeiro passo é o mundo comum. É o personagem, o protagonista, ou o herói, no mundo normal dele, vivendo, se relacionando com as pessoas, tudo normal, assim, o lar dele. É o dia a dia dele. E o mundo comum, essa primeira etapa, é muito importante para você entender as relações do herói com os outros personagens. O filme Divergente, eu só vi o filme, eu não li o livro, mas no filme o mundo comum é muito pequeno. Eu tive uma dificuldade de entender a relação da protagonista com o irmão dela, com a família dela. Não consegui compreender direito, ficou meio vago na minha opinião. Porque o mundo comum é justamente onde você faz essas relações, onde você mostra para o público essas relações. E não teve muito tempo de mundo comum nesse filme. O segundo passo é o chamado aventura, ou seja, surge uma coisa diferente no dia a dia do protagonista que vai fazer com que ele comece a sua jornada. Em um romance que é dividido em introdução, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho, o chamado aventura seria o conflito. O terceiro passo é a recusa do chamado, onde por medo ou por algum empecilho, o herói ele não costuma aceitar de cara a aventura. Mas claro, isso não é uma regra, tem heróis que já se jogam de cabeça na aventura e nem hesitam. Mas geralmente eles hesitam sim. Por exemplo, em A Culpa é das Estrelas, logo no início, quando a mãe da Hazel fala pra ela ir pro grupo de apoio, aí ela vai e tal, depois ela chega e fala assim pra mãe, eu me recuso a ir pra esse grupo de apoio. Isso é uma recusa do chamado. Outra recusa em A Culpa é das Estrelas é quando ela vai de novo, né, pro grupo de apoio, aí ela vê que tem um garoto encarando ela, que é o Augustus, e ela desvia o olhar. Isso é uma recusa do chamado, é um segundo chamado e uma segunda recusa. E é normal você ter mais de um chamado aventura nas obras que usam a jornada do herói. Tem passos que a pessoa pode tirar
ou que pode se repetir, é normal isso. O próprio Christopher Vogler, no livro, ele diz que a jornada do herói, cada passo assim, seguir tudo detalhadamente, não é obrigatório, porque isso não é uma regra, é um guia para você escrever. E nesse terceiro passo, pode não ser o herói que se recusa, mas sim um outro fator externo a ele, outro personagem, pode fazer a recusa no lugar dele. Por exemplo, em Harry Potter, você tem os tios do Harry que não deixam ele ir para Hogwarts. Esse personagem que faz a recusa, eu vou falar dele no próximo vídeo sobre arquétipos, mas só adiantando, o nome dele é Guardião de Limiar. É o personagem, ou a força, o fator externo, que impossibilita o personagem de ir para a aventura. O quarto passo é o encontro com o mentor. É quando o herói conhece alguém, ou então alguma coisa, alguma força, algum fator, que vai impulsionar ele a ir para a aventura, vai estimular ele a ir para a aventura, vai ajudar e vai preparar o herói para entrar na aventura. No próximo vídeo sobre arquétipos, eu vou falar mais sobre o arquétipo do mentor, mas por enquanto é isso aí, basicamente. O quinto passo é a travessia do primeiro limiar. É o ponto em que o herói de fato entra na aventura, que ele mostra que está determinado a entrar na aventura. Ele sai do mundo comum e vai de vez para o mundo especial. Por exemplo, em Alice no País das Maravilhas, que é um exemplo que muita gente usa, é quando a Alice cai no buraco. Ela está saindo do mundo comum dela e indo para o mundo especial, literalmente. Literalmente ela está indo de um mundo para o outro, né? Em Harry Potter, a Pedra Filosofal seria quando o Harry vai pela primeira vez para o Beco Diagonal, que ele ultrapassa a barreira do mundo comum também, literalmente, para entrar no mundo especial. O sexto passo é testes, aliados e inimigos. Basicamente o nome já diz. Que é quando o herói ele começa a enfrentar testes, conhece aliados e inimigos. Nesse estágio da jornada, é quando você começa a conhecer mais, quando o público começa a conhecer mais o herói e os outros personagens, porque a gente vê como eles reagem aos desafios e como também o herói julga as pessoas, essas coisas. O sétimo passo é a aproximação da caverna oculta, que é quando o herói e o público começam a perceber que está chegando o momento X, está chegando a grande crise do enredo, né, do filme ou do livro. Esse é o segundo limiar a ser ultrapassado. E é isso, é o momento que a gente percebe que a bomba está prestes a explodir. Em Jogos Vorazes, por exemplo, seria quando a Katniss vê que já está acabando, os tributos já estão morrendo, daqui a pouco vai chegar o momento que ela vai ter que agir, vai ter que se mexer, fazer alguma coisa, porque senão vão matá-la. No Amanhecer Parte 2, quando os Cullen começam a reunir aquele monte de vampiro, porque eles sabem que vão ter que enfrentar os Volturi daqui a pouco. Isso é uma aproximação. O oitavo passo é a provação, que é aquele grande desafio do livro ou do filme, em que o herói está num momento de vida ou morte. Pode ser física ou psicológica. É como se fosse uma montanha-russa, uma metáfora que o Vogler usa. Uma montanha-russa, você tem aquela sensação de roçar na morte e sair inteiro. E uma vez que o herói sobrevive, ele nunca mais vai ser o mesmo, ele vai poder realmente começar a ser chamado de herói a partir daquele momento que ele sobreviveu à morte. Por exemplo, em Harry Potter e a Pedra Filosofal, é quando Harry enfrenta o Professor Quirrell / Voldemort. Em Jogos Vorazes seria quando tem aquela parte dos bestantes e ela tem que enfrentar o Cato também ao mesmo tempo, essas coisas. O nono passo é a recompensa, ou apanhando a espada. É quando o herói ganha uma recompensa por ter enfrentado a morte. Geralmente, ele consegue, de fato, aquilo que ele veio buscar, aquilo pelo qual ele começou a aventura, o que ele estava procurando que o levou a começar a aventura. E essa recompensa pode ser um objeto, um aprendizado, algum conhecimento, o reconhecimento da comunidade. Em A Guerra dos Tronos, é quando o Ned Stark, ele vai lá e ele consegue, depois de estudar, ele consegue descobrir que o Joffrey, na verdade, é filho da Cersei com Jaime, um incesto, e que
Isso pode ter sido, né, ele acha que descobriu, o motivo da morte do amigo dele, John Arryn. A 10ª etapa é o caminho de volta. O herói, ele percebe que vai ter que sair do mundo especial dele, vai ter que voltar para o mundo comum. Mas tem algumas forças, alguma coisa que está perseguindo o herói, impedindo ele de voltar logo. Como se ele estivesse sendo perseguido desse caminho de volta. Pode ser algum perigo que ainda existe, ou alguma coisa mal resolvida. E as vantagens de ser invisível, depois do Charlie se conformar, que os amigos dele estão indo embora, estão se formando e tal, a história ainda não acabou, ainda tem coisa pela frente. Ele ainda tem aquele amor pela Sam, ainda tem aquele trauma psicológico com a tia dele. E em 16 Luas também teve assim o grande desafio, a crise, a provação, mas a Lina ainda tem a questão da prima dela, da mãe, e ela ainda não sabe se vai ser realmente uma bruxa das trevas, e por aí vai. O passo 11 é a ressurreição. É um novo problema para o herói enfrentar. É o teste definitivo, e para se safar desse teste, ele vai ter que usar todos os conhecimentos usados na aventura dele. Pode ser um drama secundário ou uma história que anteriormente não foi totalmente resolvida. Superando esse desafio, o herói ele renasce como um novo ser com um novo entendimento do mundo, um ser humano mais completo, vamos dizer assim. Esse é o clímax da história. Em Divergente, seria quando a Tris tem que enfrentar o exército da Janine. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, seria quando Harry tem que enfrentar essa expectativa de ser expulso da escola e na verdade descobre que a ousadia dele de ter ido lá atrás da pedra foi na verdade benéfica, que a Grifinória ganhou pontos e acabou ganhando a Taça das Casas. O passo 12 é o retorno com o Elixir. Depois que o herói ganha essa recompensa, esse Elixir, ele tem que finalmente voltar para casa, voltar para o mundo comum, só que dessa vez com o Elixir, esse objeto ou esse conhecimento. Isso pode ser um objeto que cura, por exemplo, no João do Pé de Feijão tem a galinha dos ovos de ouro e a harpa que ajuda ele a não ser mais pobre. Ou pode ser uma nova experiência, uma nova atitude. O Neo do Matrix, por exemplo, o Elixir dele seria os novos poderes dele, a capacidade dele de controlar a realidade dentro da Matriz. E tem heróis que não conseguem nenhum Elixir, e eles estão fadados a repetir a aventura, porque eles fizeram tudo e não deu resultado, eles continuaram incompletos. São os heróis trágicos, aqueles que não conseguiram seu Elixir e estão fadados a repetir a aventura. Por exemplo, é o Ned Stark, que antes de conseguir o retorno com o Elixir, ele acaba sendo decapitado pelo Joffrey. E importante é que nessa etapa, todos os conflitos secundários sejam resolvidos, a menos que, por exemplo, um livro tenha uma continuação, aí pode até não existir a etapa do retorno com o Elixir, e os conflitos secundários podem continuar em aberto para serem resolvidos no próximo livro ou no próximo filme. Se não tem continuação, ou até tendo continuação, é o momento em que os personagens eles recebem suas recompensas, de acordo com as coisas que eles fizeram. Por exemplo, o vilão vai pra cadeia, o herói recebe uma medalha. Tô sendo bem, né? Uma recompensa proporcional aos méritos deles. Ou não, né? Já que a vida é injusta. Você pode ter um herói que fez tudo, salvou o mundo e tal, fez tudo para ser recompensado. E, na verdade, não ganhou reconhecimento. Tem histórias assim, a vida não é justa. Bom, gente, essa foi a jornada do herói, nos 12 passos. No próximo vídeo eu vou falar sobre os arquétipos, ou seja, os padrões de personagem. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal aqui embaixo, ou aqui, sei lá, acho que é aqui. E curta a página do Facebook. E até a próxima!